Olá, povo de Deus, que Deus abençoe a vida de todos, poderosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero deixar uma mensagem para você nessa madrugada. Mensagem essa que Deus colocou em meu coração nessa madrugada, para dizer para você que existe saída, que existe solução para o seu problema, para a dificuldade que você está enfrentando, para essa luta que se levantou na sua vida. A mensagem está lá no livro de Atos, capítulo 16, a partir do versículo 23. A prisão de Paulo e Silas, que diz assim: E depois de lhes derem muitos açoites, lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Você viu? Paulo e Silas foram presos. Eu não sei qual é a prisão que tem te aprisionado, qual tem sido o sofrimento que tem acarretado na sua vida, qual tem sido a sua luta, mas, meus irmãos, acredite, existe saída, existe solução para essa luta que você está enfrentando. Existe uma saída para esse sofrimento. Porque a palavra de Deus diz que Paulo e Silas foram presos e ainda os homens guardaram eles, ou seja, prenderam eles com total segurança, a ponto ainda de prender os pés deles no tronco. Humanamente dizendo, não tinha como Paulo e Silas sair dessa situação. Humanamente dizendo, a história de Paulo e Silas estaria finalizando aqui, nesse presídio. Mas não é bem assim que funciona. Não, não é assim que funciona com Deus. Com Deus não funciona dessa maneira. Para os homens, pode até ser, mas quem tem a última palavra se chama Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. Então, a palavra de Deus diz que mesmo eles presos, né, pelos pés no tronco, prenderam os pés dele no tronco, mesmo assim, eles presos em uma cadeia, em uma prisão, e mesmo com seus pés, suponho, amarrados, mesmo os pés de Paulo e Silas aprisionados, não impediu Paulo e Silas de adorar a Deus. Você está vendo? Você não pode permitir que essa luta que se levantou na sua vida impeça a sua adoração a Deus, o seu louvor, a sua oração. Você não pode permitir que esse problema que se levantou no seu casamento, na sua casa, na sua família, impeça de você se achegar a Deus através da sua oração e através da ação de graça, suas súplicas. Porque olha o que diz no versículo 25, Atos capítulo 16, agora versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. Você está vendo? O que é que Paulo e Silas fizeram na prisão? Você está vendo o que aconteceu? Paulo e Silas, em vez de olhar para a situação que eles foram acometidos injustamente, em vez de Paulo e Silas olhar para aquela situação
eles estavam se deparando. E começaram a reclamar, a murmurar, a questionar e se perguntar, Senhor, por que isso nos sobreveio? Por que aconteceu? Em vez de eles fazer isso, você sabe o que Paulo e Silas foram fazer? Eles foram orar e cantar louvores a Deus. Você entende o que Deus está falando agora? Já é por volta de 1 hora da manhã. Eu estou desde a meia-noite orando, clamando a Deus, intercedendo pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pedindo que Deus venha te surpreender esse mês, que o Senhor venha abrir as comportas dos céus, pedindo a Deus que Ele venha te prosperar, que Ele venha te abençoar, que Ele venha fazer o extraordinário acontecer. Mas, meus irmãos, o segredo para você alcançar a sua vitória está aqui, em Paulo e Silas. Eles, em vez de reclamar, ou se entregar, ou desacreditar, eles preferiram orar e cantar louvores. Por isso eu tenho convidado toda a igreja para estar orando meia-noite. Se você não pode orar meia-noite, você pode orar em outro horário, mas ore, adore a Deus. Porque o meu Deus é poderoso e Ele vai mudar essa situação, vai mudar essa circunstância. Ele vai abençoar a sua casa, vai abençoar a sua família, Ele vai abençoar o seu casamento, vai abençoar a sua vida financeira. Se as portas estão fechadas, elas irão se abrir. Porque olha o que diz na mensagem em Atos capítulo 16, agora versículo 26. Depois que eles oraram e estavam cantando louvor, ou louvores, que significa que não foi só um louvor, foi mais de um louvor, né? Porque a Bíblia diz no 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Não se diz a extensão de quanto tempo eles oraram e adoraram a Deus, quantos louvores eles cantaram, mas acredita-se que foi muito mais de um, porque é louvores. Então, não se diz certo quantos louvores foram, mas eles louvaram, e louvaram, e oraram, até que, no versículo 26, aconteceu isso, ó. De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriu-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Tá vendo? Que extraordinário. Porque Paulo e Silas, eles oravam e cantavam louvores ao Senhor, a Deus. A Bíblia diz que sobreveio tamanho terremoto que sacudiu tudo, sacudiu tudo. Mas você sabe o que me deixa mais, assim, emocionado nessa mensagem? Sabe o que me deixa mais, assim, maravilhado? É que Paulo e Silas foi preso porque libertou uma jovem de um espírito adivinhador. Uma jovem que vinha sendo escravizada, que vinha sofrendo. Aí Paulo e Silas libertou essa jovem. Por que libertou essa jovem? Ele foi preso. Mas observe que em todos os momentos Deus tem propósito. Paulo e Silas foram para a prisão, não reclamou, não murmurou e nem questionou. Apenas confiou no propósito que Deus tinha para a vida deles. Porque Deus tem um propósito para a sua vida. Não sei se você entende, não sei se você compreende, mas Deus tem um propósito. E a Bíblia diz que Paulo e Silas, eles foram orar e cantar louvores. E o que me chama a atenção é que ele foi preso porque libertou uma jovem de um espírito adivinhador. E quando eles estavam na cadeia, eles estavam orando e cantando louvores, veio um terremoto, veio um terremoto que sacudiu os alicerces da prisão.
Abriu-se todas as portas, que a Bíblia diz. E o que me chama a atenção? E soltaram-se as cadeias de todos. Não foi só Paulo e Silas que foi liberto. Não. Pelo contrário, todos que estavam naquela prisão receberam uma nova oportunidade. O Senhor libertou todos. Você entendeu o que a Bíblia está dizendo? Soltaram-se as cadeias de todos. Você sabe o que Deus está dizendo para você agora, através dessa mensagem? É que se você viver a fé, em vez de você reclamar, de você murmurar, questionar, se maldizer, e você passar a orar e a cantar louvores para o Senhor, ou seja, adorar a Deus, Deus está mandando dizer para você isso. E Ele está nos falando isso. Que além dele quebrar as correntes que estão prendendo a sua vida, Ele também vai quebrar as correntes da sua casa e da sua família. Todos que estiver próximo de você será abençoado pelo poder e a graça do nosso bom Deus. Olha, guarde no coração essa mensagem. Por favor, compartilha, passa à frente para que outras pessoas sejam alcançadas e abençoadas através dessa mensagem e através dessa palavra. Se você ainda não me segue no meu canal no YouTube, siga. Inscreva-se lá, Pastor Adriano Santos Oficial, e ative o sininho de notificações para todos. Aí você vai ficar por dentro de todos os conteúdos que for lançado na plataforma, tá bom? Em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero fazer uma oração por você nessa madrugada. Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem um poder que é extraordinário, o Deus que tem o poder de fazer cessar o vento, acalmar a tempestade, o Deus que tem o poder para criar um terremoto, o Deus que tem poder para criar todas as coisas e fazer tudo, o Deus que é poderoso para estremecer o céu e a terra por causa dos seus filhos. Meu Deus, nessa madrugada eu venho diante de Ti para pedir ao Senhor, em adoração, em louvores, que cada palavra que está saindo dos meus lábios seja um louvor, Senhor, a Ti. Para pedir em favor, meu Deus, de cada pessoa que está passando por uma luta, uma dificuldade, enfrentando uma adversidade, está se sentindo no deserto. Deus, atende a minha solicitação, atende a oração, atende o clamor, e também pessoas estão clamando e orando na madrugada. Oh, Pai, seja com essas pessoas, tenha misericórdia. Meu Deus, age com a tua benevolência, com o teu poder, com a tua grandeza e com as tuas maravilhas. Age, Senhor, com a tua justiça na vida dessas pessoas, porque o Senhor é um Deus justo, é um Deus que abençoa e que muda o quadro e muda a situação. Pai, age na vida dos fiéis ao Senhor, porque está escrito na tua palavra que os fiéis seriam acumulado de bênçãos. Então, Pai, abre as comportas dos céus e abençoa os teus filhos de uma maneira extraordinária, para que o nome do Senhor seja glorificado e seja exaltado. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Toca no casamento, toca nessa criatura que foi diagnosticada com a enfermidade. Meu Deus, toca nessa pessoa, nesse ser humano, nesse homem, nessa mulher. Pai, que vem perdendo a visão ao longo do tempo, que foi acometido de uma diabetes. Senhor, toca. Remove a catarata, remove a miopia, o glaucoma. Remove, meu Deus,
todo embaraço das vistas dessa pessoa, remove a cegueira e entrega a vitória, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Senhor, toca no corpo dessa mulher que deseja ter um filho e não pode ter. Pai, em nome de teu filho amado Jesus Cristo, toca, Senhor, e faça com que essa mulher se torne uma mulher fértil, que ela venha gerar não somente um filho, mas que ela venha gerar por muitos outros filhos. E o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Toca no útero. Meu Deus, limpa o sangue, purifica, Senhor, e entrega a vitória em nome de Jesus. Olha, que Deus abençoe poderosamente a sua vida nessa madrugada. E tenha certeza que o sobrenatural da parte de Deus na sua vida vai acontecer. Porque o segredo é a oração e o louvor. Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. O terremoto veio e entregou a vitória. Se preciso for, Deus vai criar um terremoto para que você seja abençoado. E esse terremoto é um terremoto de vitória, é um terremoto de bênção. Que Deus abençoe a todos. Eu vou ficar por aqui, tá bom? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amanhã estarei de volta orando pela sua vida, para que Deus venha abençoar. Em nome de Jesus. Se você não me segue, inscreva-se no meu canal. Pastor Adriano Santos, Oficial. Ative o sininho de notificações, deixa o seu like, tá bom? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos nessa madrugada. E compartilha nas redes sociais.